Amém? A nossa grande alegria é sabermos que o Senhor, a cada dia, Ele renova as promessas e a esperança para cada um de nós. Um momento como esse é para exaltar e glorificar o nome do nosso Senhor, queridos. E para que a gente possa, então, iniciar essa semana da melhor forma possível, eu quero começar aqui falando de uma esperança. A esperança que é a volta de Jesus. É um esquema aqui para ser de Araguatins para todo o Brasil, né? Muito bem. A esperança na qual nós temos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, nós encontramos pelo menos, olhe bem, pelo menos mais de 2.000 citações de textos que falam de forma explícitas e implícita sobre a volta de Jesus. Quantos textos? Mais de 2.500 textos falando sobre a volta de Jesus. Eu pergunto, é pouco ou é muito? Pouco? E essa promessa, ela se repete desde o livro de Mateus e ela vai até o livro do Apocalipse. Na realidade, quando você abre a sua Bíblia, e eu gostaria aqui de convidar você, se você abrir, amados, a sua Bíblia no último livro da Bíblia, que é Apocalipse capítulo 22 e o versículo 21. Olha só como o Novo Testamento ele termina. Olha só como Apocalipse termina. 22 e o versículo 21 diz: a graça do Senhor Jesus seja com quem? Com todos. Só que se nós voltarmos um versículo antes, que é o versículo 20, lá diz assim: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém? Vem o Senhor Jesus. Ou seja, o Novo Testamento começa falando sobre Jesus, começa falando sobre o seu ministério, o que ele fez, o que ele estava fazendo, o que ele faria, e descreve a sua ascensão aos céus, e o Novo Testamento conclui também com uma grande promessa. Qual é a promessa que ele conclui? A promessa da volta de Jesus. Termina, amados, dizendo assim: ora, vem Senhor Jesus. Queridos, esta é uma das grandes promessas que eu me apego. E eu creio que esta deve ser uma grande promessa que você deve se apegar hoje. Nós não sabemos o dia de amanhã, ele é incerto. O futuro ele é incerto. Mas eu quero dizer em nome de Jesus, nessa tarde, por meio dessa ação, Deus ele foi exaltado, Deus ele foi glorificado. E nós, como povo de Deus, estamos nos preparando, não para vivermos eternamente neste mundo. Nós somos passageiros, porque o nosso passaporte, a nossa identidade, ela é a identidade e o RG celestial. Amém? É a identidade e o RG celestial. Isso deve manter vivo sempre a chama no teu coração. Porque a partir do momento que essa chama se apagar, sabe o que acontece? Eu começo a desmorecer. Se essa chama apagar, eu começo a ver o erro que há na outra pessoa. Se essa chama apagar, eu começo a viver uma vida sem sentido. Se essa chama da volta de Jesus apagar, eu começo a desistir. Se essa chama da volta de Jesus apagar, muitas vezes ela se apaga, eu posso até me afastar do Senhor. Mas a partir do momento que a chama da volta de Jesus, ela se renova todos os dias na minha vida, eu vou permanecer firme, porque a minha meta não é a terra. Porque eu sou uma igreja que estou militando nesta terra, mas nós seremos um povo triunfante quando Jesus voltar. E eu concluo, terminando aqui com o último texto, o pessoal que está aí online, que também possa estar, e se você tem a Bíblia no celular, vamos abrir em 1 Pedro capítulo 3, e eu concluo então a meditação neste momento. Perdão, 2 Pedro, não é 1 Pedro. 2 Pedro capítulo 3, e eu quero, amados, concluir a reflexão nessa tarde com o versículo 9, mais uma vez, esta esperança. O versículo 9 diz: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorado. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao pleno arrependimento. Mais uma vez, amados, a promessa transcorrendo em toda a Bíblia. O Senhor não quer que nenhum de nós nos percamos, mas ele de fato está dando a oportunidade para nós no santuário celestial. Ele é o nosso juiz, mas ao mesmo tempo ele é o nosso advogado.
e Ele está intercedendo para que eu e você tenhamos livre acesso à vida eterna em Cristo Jesus. Que isso possa ser o teu lema como Ministério Jovem. Que isso possa ser o teu lema como membros de forma geral. O nosso lema é a volta de Jesus. Que Deus possa nos abençoar e nos dar uma semana cheia de bênçãos. Uma semana rica. Uma semana abençoada. Uma semana na qual possamos, de fato, tomar uma decisão de estarmos ao lado do Senhor e nos prepararmos para a volta de Jesus. Se é o teu desejo se preparar ainda mais para a volta de Jesus, como Ellen White diz, uma pequena nuvem do tamanho de uma mão, mas aquela nuvem ela irá crescer e os nossos olhos irão contemplar a volta de Jesus. Se é o teu desejo de ser morador da Canaã Celestial, eu te convido agora, neste momento, a se colocar em pé, para nós juntos encerrarmos com uma oração e agradecermos a Deus por este sábado, por este movimento e por esta semana que nós vamos entrar a partir de agora. Aqueles que puderem, coloquem em pé e vamos fechar os nossos olhos e falarmos com o nosso Deus. Pai querido que estás nos céus, obrigado porque nessa tarde o Ministério Jovem, juntamente com as igrejas aqui de Araguatins, desenvolveram este projeto aqui em frente da rodoviária. E nós, ó Deus, agradecemos a cada pessoa, a cada amigo e aqueles que estão também nos ouvindo neste momento. Porque aqui nós podemos, ó Deus, ver e sentir aquilo que o Senhor pediu para nós fazermos enquanto estivermos nesta terra, ó Pai. Que é estarmos mais perto de Ti, que é estarmos mais perto das pessoas e levarmos a esperança da Tua volta, ó Deus. Que nós possamos a cada dia nos prepararmos. Queremos ser moradores da Canaã Celestial. Queremos, ó Deus, sermos moradores da Nova Jerusalém. Nos colocamos em Tuas mãos. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Antes da Feliz Semana, só um recadinho. Já foi dado em todas as igrejas. Olha bem, você que não deu o nome na lista, não tem problema. Amanhã, 9 horas, na Igreja Central, nós teremos a presença do pastor Belci Clay. Ele vem com exclusividade para o nosso distrito e outros aqui do Bico do Papagaio. E o pastor Michael. Você quer aperfeiçoar a tua persuasão? Olha bem, você quer aperfeiçoar a sua persuasão no estudo bíblico? Como tornar uma igreja evangelística? Como dar um estudo bíblico intuitivo? Como alcançar pessoas? Vai ser um treinamento maravilhoso, das 9 horas. Nós temos horário de início. Detalhe, os que deram os nomes, a gente vai ter um café, mas é bem provável que na minha bondade eu possa abrir uma exceção para aqueles que queiram participar do café também, na minha bondade, viu? Mas enfim, às 9 horas da manhã é o movimento que nós teremos lá na igreja, tá bom? Que Deus nos abençoe. Agora, coloque aí, estendendo a mão, recebendo o sorriso, aquela música que diz, e nós vamos dar aí uma feliz semana a todos, e obrigado por tua participação, obrigado pelos que estão online,